Você já ouviu falar de um jogo que promete ser o universo da ficção científica definitivo? Aquele que tem gente apostando alto há mais de uma década? Se você conhece o canal, este é mais um vídeo falando de Star Citizen. Se é novo por aqui, então vou te apresentar esse jogo que é o grande sonho dos entusiastas de ficção científica. Mas antes, já aproveita para se inscrever no canal e curtir esse vídeo. E para não perder nenhuma atualização, não se esquece de ativar o sininho das notificações. Feita a introdução, vamos ao que interessa. Para quem está chegando agora ou só ouviu o hype, o assunto é o seguinte: Star Citizen não é só um jogo, ele é um universo em desenvolvimento. A promessa da CIG é, digamos, entregar 2 jogos ao mesmo tempo em um único jogo, digamos assim. Um MMO, que é o universo persistente chamado Star Citizen, e uma campanha single player, o Squadron 42. E a melhor parte dessa promessa é a imersão, porque a grande sacada é a escala e o detalhe. A nave não é só um transporte simples, ela é um monte de componentes que você pode trocar e melhorar. As cidades são gigantescas. Você sai da sua cama, veste a sua armadura, anda pelos andares, vai para o terminal, pega a sua nave e sai por aí explorando o universo, além de poder explorar as cidades, os outposts, a natureza e tantos outros locais de Star Citizen. Existe também um sistema de alimentação, onde você precisa manter o seu personagem alimentado e hidratado. Além, é claro, de um sistema médico, onde você pode acabar sofrendo danos durante operações ou combate e vai precisar acessar um posto médico para curar seus ferimentos. Tudo em primeira pessoa, sem telas de carregamento entre a sua nave, as cidades, o planeta e o espaço. Mas vale fazer um leve adendo aqui. No meu ponto de vista, as únicas telas de carregamento que temos são os elevadores, mas vamos manter assim por enquanto. Tudo isso parece um sonho, mas a realidade atual é outra. E eu preciso ser transparente. Então vamos falar sobre o que o Star Citizen é hoje, no ano de 2025. Atualmente ele é um jogo que está em desenvolvimento em estágio alfa, ou seja, não está nem em beta. Sim, um alfa gigante, jogável, com milhares de players explorando, mas ainda em desenvolvimento. Isso significa vários bugs, wipes frequentes e mudanças constantes. É um projeto em construção, não é um jogo lançado. Ele é um universo que nós estamos ajudando a criar em tempo real. E o que esse alfa gigantesco tem para nós oferecer agora? O alfa atual está rodando no que chamamos de PU, o Persistent Universe, ou Universo Persistente no nosso bom português. O coração de tudo é o sistema Stanton. Temos vários planetas, luas, estações espaciais, outposts, bunkers e uma centena de lugares para explorar. A cada patch de atualizações, mais coisas são adicionadas e as novidades não param. Ainda não temos todos os sistemas solares prometidos, mas já temos Stanton conforme comentei, e também temos o sistema de Pyro, um local mais voltado para PVP, PvE e outras atividades mais legais. E para você saber, a área que temos já é enorme e dá para ficar horas e horas jogando e explorando. Existe uma possibilidade do sistema de Nyx ser lançado ainda em 2025, mas isso é apenas uma possibilidade, nada confirmado pela CIG ainda. Mas para essa área enorme funcionar e crescer, a CIG precisa de tecnologia de ponta, e é aí que entram 2 funcionalidades-chave que mudaram o jogo. Estou falando do Server Meshing e do Persistent Entity Streaming, ou PES. Não vou entrar aqui em detalhes técnicos, mas pense assim. O PES faz com que tudo no universo seja persistente, ou seja, você pode deixar uma garrafa, uma caixa, uma arma ou qualquer coisa dentro do seu hangar, e ele vai estar lá no próximo login. Já o Server Meshing é a chave para o universo sem limites, permitindo que vários servidores trabalhem juntos para que não existam as telas de loading durante a gameplay. Essa tecnologia toda é a cereja do bolo do Star Citizen, permitindo um universo realmente impressionante. Ok, a tecnologia é incrível, mas a gente sabe, Star Citizen é realmente pesado. Então vamos falar do elefante branco na sala, o FPS. Sim, a otimização é um desafio constante, e eu não vou mentir, Star Citizen é pesado e exige bastante do computador para rodar com uma certa qualidade. Um bom processador, no mínimo 16 GB de RAM e uma boa placa de vídeo são o mínimo. Mas a cada atualização, a CIG faz alguns ajustes. O importante é entender que o foco agora é a implementação de conteúdo. A otimização em massa, o polimento final, só vem depois que todas as mecânicas principais estiverem implementadas e prontas. É a filosofia do Chris Roberts. Faz bem feito, depois deixa rápido.
Mas também podemos mencionar que já houveram citações da própria CID informando que a adição de novos recursos foi deixada de lado e que os devs de nível sênior agora estão alocados na resolução de bugs e otimização do que já foi desenvolvido. Mas beleza, tirando os bugs e o FPS, o que a gente faz de fato nesse universo? Missões de entrega, que são o tipo de missão que eu geralmente faço, caça bounties, mineração, seja com nave ou a pé, reciclagem e, claro, muito PVP e PvE. Além da exploração pura e simples, que é um dos temas dos vídeos aqui do canal, com vídeos cinemáticos, onde eu exploro alguns locais de Star Citizen apenas para apreciação, onde vocês podem ver as paisagens, curtir um pouco da trilha sonora, entre outras coisas do Star Citizen. No jogo tem muita grana para ser feita para você comprar naves, equipamentos e outros itens, mas não se engane, o glamour está na jornada, não só no objetivo. E para fazer todas essas atividades, você precisa de uma nave. E aqui no jogo, a nave é um personagem por si só, porque elas são mais que transporte. Elas são o seu lar, sua ferramenta e também sua arma. O sistema de componentes é profundo. Mísseis, shields, power planes, coolers e muito mais. Tudo isso importa e pode quebrar. E com a adição do sistema de engenharia nas naves, essa parte vai ficar ainda mais complexa. Em combate, mirar no motor, na asa ou nas torretas de armas é uma tática real. Não é só apontar e tirar. O combate exige conhecimento, estratégia e também uma boa pilotagem. Mas o combate não se limita ao espaço. A CID também investiu pesado no ground combat, ou seja, no combate a pé. Sim, o combate a pé é uma coisa. Invasão de outposts, bunkers cheios de gente tensa, a gente tem mecânica de cobertura médica, com cura de ferimento localizado e até de suprimentos. É complexo e é tático. Lembre-se sempre de levar suas medpens nessas missões de combate para uma cura rápida e evitar de morrer em campo, como já me aconteceu centenas de vezes. Enfim, galera, PVP e PvE não é muito a minha praia. Eu fico mais nas missões industriais mesmo, que eu acho um pouco mais calma e um pouco mais tranquila. Tá, mas voltando à pergunta que não quer calar. E qual o sentido de tudo isso? Qual é o objetivo do player? Você começa do zero, mas não é um grind sem sentido. A grana que você faz é para comprar naves melhores, equipamentos, e se der wipe, você recomeça com o pledge original, mas com o conhecimento de quem já viveu no PU. E por falar em wipe, a cada novo patch que a CID lança, ele é certo. Você precisará refazer novamente seu personagem, comprar suas armaduras, armas e outros itens. Mas acontece alguns bugs interessantes, como que me deu a propriedade de diversas naves que eu apenas havia alugado. Enfim, nem todos os bugs são ruins. No final das contas, a CID quer que você se sinta parte de algo vivo e vibrante neste universo. Mas falando sério, a melhor parte do Star Citizen não é a nave que você pilota ou a grana que você faz, é a gente. O jogo é a comunidade, seja para aprender a pilotar, para formar uma organização, para ser comandante de uma nave capital ou só para pedir ajuda no chat global quando você buga ou fica preso em algum lugar. A gente se ajuda e faz o jogo juntos. Tanto é que de tanto eu assistir vídeos de Star Citizen no YouTube, eu acabei iniciando esse canal e a fazer vídeos sobre o jogo também. Mas lembre-se, apesar da comunidade ser muito legal e muito colaborativa, não confie em ninguém que esteja somente com uma Ursa Rover em Daymar. E principalmente, não confie em ninguém que esteja em Pyro. Então é isso, Star Citizen é um universo vasto, complexo e bugado, mas com um potencial insano. É um projeto que exige paciência, mas recompensa com momentos únicos. Se você espera um jogo 100% pronto, então espere um pouco mais. Talvez em 2026 ele seja lançado oficialmente. Se você quer participar da criação e não se importa com uma jornada em estado alfa, o verso está te esperando. E não querendo puxar a brasa pro meu assado, mas o jogo, mesmo em alfa, já está muito bom e garante horas e horas de diversão. Ficou com vontade de entrar no universo? Então calma, você não precisa se comprometer de cara. Em alguns períodos do ano, a CID faz um evento chamado Free Fly, onde você pode baixar o jogo gratuitamente e testar ele durante alguns dias. Assim você pode ver se o seu computador é capaz de rodar o jogo e se você vai gostar do que ver dentro do universo. É a chance perfeita para testar sem gastar comprando o jogo, que para nós brasileiros não é tão barato assim, começando em cerca de $45 pelos pacotes mais básicos, chegando a custar até centenas ou milhares de dólares de acordo com a nave escolhida. Já se você for comprar um Starter Pack, use o meu código de referência para ganhar 50 mil créditos em game e também para me ajudar a ganhar uns itenzinhos no jogo. Eu agradeço. O código e o link para inscrição estão na descrição do vídeo. É o primeiro link. Mas me diz aí, curtiu mergulhar nesse universo de Star Citizen e saber um pouco mais desse jogo que promete ser um dos maiores games de todos os tempos?
Se você já é jogador, me conta qual sua nave favorita nos comentários, e também o tipo de missão ou gameplay que você curte fazer. Se ainda não é player, me conta o que mais chamou a atenção no Star Citizen. E não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal para mais conteúdo do Verso e ativar o sininho para não perder a próxima atualização. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.